Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eletron. Hoje nós trazemos para vocês aqui um vídeo onde ensinaremos a dar a manutenção preventiva em fontes ATX. Muitas vezes o seu computador ou um computador do seu cliente começa a travar, a desligar sozinho e muitas das vezes esse problema é devido a oscilações de fornecimento de energia da fonte. Muitas vezes a poeira que acumula nessa fonte impede que a ventoinha gire corretamente. Então a fonte ela esquenta demais ou junta umidade nessa poeira e acaba danificando alguns componentes da fonte. Então vamos apresentar aqui alguns materiais que você vai precisar para fazer essa manutenção preventiva. Você vai precisar de um pincel, uma chave Phillips, um alicate de corte de fios, um lubrificante para estar lubrificando alguns componentes da sua fonte. Eu estou usando aqui esse lubrificante, mas vocês podem usar qualquer um aí que tiver à disposição de vocês, ok? Álcool isopropílico para fazer a limpeza dos componentes da fonte e a fonte propriamente dita. Nós estamos aqui utilizando uma fonte ATX. Essa fonte, deixa eu ver aqui, é uma fonte modelo PS 5251 e ela é uma fonte de 250 watts. Vamos proceder agora com a desmontagem da nossa fonte. Bom, vamos lá. Primeiramente, para desmontar a sua fonte, você deve remover 4 parafusos com a chave Phillips. Tem algumas fontes que tem mais, no caso essa daqui tem 5, mas a maioria das fontes tem 4 parafusos. Então vamos remover aqui os parafusos. Bom, já removemos aqui os parafusos de fixação da tampa da nossa fonte e eu vou dar uma dica para vocês. Notem aqui que eu coloquei os parafusos dentro de um recipiente, desse potinho aqui. Sempre que você for trabalhar com eletrônica, tanto na manutenção quanto no reparo, é muito importante que você mantenha a organização, principalmente dos componentes que você está removendo, sejam eles parafusos ou peças, porque por uma distração, se um desses parafusos aqui ficarem dentro da fonte ou caírem no meio da placa, isso pode ocasionar um curto da fonte e até uma avaria no seu computador. Então sempre mantenha tudo bem organizado, tudo bem guardado. Vamos deixar aqui de lado e vamos agora então remover a tampa da nossa fonte. Removemos aqui a tampa da nossa fonte. Vocês podem observar a sujeira extrema, isso é muito comum, tá? Não pensem que o computador da casa de vocês não tem poeira, porque isso acumula em todos os computadores. É claro que em algumas residências mais, em outras menos, mas é muito comum vocês encontrarem fontes em estados de sujeira muito pior do que essas daqui. Outra coisa muito importante, quando você desmontar uma fonte para manutenção, nunca enfie a mão aqui dentro, porque esses capacitores aqui, eles são capacitores de alta carga, eles acumulam a carga. Pode ser que eles estejam descarregados e pode ser que eles não estejam descarregados. Então, ao desmontar a fonte, evite de colocar a mão aqui dentro até que você possa descarregar esses capacitores aqui. Nós vamos ensinar também, é claro, como descarregar esses capacitores. O próximo passo para que a gente possa desmontar a nossa fonte é remover os parafusos que fixam esta placa da fonte, essa placa de circuito aqui da fonte. Então, pode variar, é claro, mas a maioria das placas também possui 4 parafusos de fixação, sendo um aqui, outro aqui deste lado e aqui do lado inverso a mesma coisa, nas extremidades. Existe também um parafuso que segura aqui o fio terra da fonte, algumas fontes não têm, outras têm. Devemos remover então esses parafusos. Devemos remover também os parafusos aqui de fixação da ventoinha, do ventilador da fonte. São 4 parafusos aqui Phillips, como vocês podem ver. Os parafusos aqui do conector de energia e também em algumas fontes aqui, no caso não está dando nem para enxergar o seletor de voltagem, porque a fonte ela pode ser ligada tanto na tensão 220 quanto na 110. Então aqui nós temos os parafusos que fazem a fixação também do seletor de energia aqui, ok? Então nós vamos remover e já voltamos com o nosso vídeo.
Eu já removi aqui os parafusos de fixação da placa de circuito integrado da fonte e os parafusos também de fixação da ventoinha. Não há necessidade, nesse caso aqui, de remover os parafusos do conector de energia e do seletor de tensão. Então aqui, como vocês podem ver, eu já removi os parafusos, estão aqui. Eu vou guardá-los aqui no recipiente. E agora, o processo para que você possa limpar é que você pega um pincel e vá passando o pincel delicadamente em todas as partes da placa. Todas as partes da placa, a fim de remover o excesso de poeira, até que a fonte fique totalmente limpa. Nós vamos aqui remover a placa, para que você possa ver como vai proceder a limpeza. Você puxa o chicote aqui de lado, o chicote de fios da placa. E com cuidado você remove a placa de circuito integrado. Tem aqui um fio, por isso que a gente falou que vai usar o alicate, que ele existe aqui um enforca-gato, né? Uma presilha que prende aqui os chicotes. Basta então cortar para que você possa remover. Então, com cuidado, evitando tocar aqui nos componentes, você vai virar a placa aqui dessa forma. Ela vai ficar ainda conectada ao conjunto, né? Mas assim já facilita a sua limpeza, desta maneira aqui. Então você vai pegar o pincel e vai limpar todo o componente com o pincel. Mas antes de limpar esse componente, como eu tinha explicado, esses capacitores maiores aqui, eles armazenam 200 volts, 250 volts cada um, dependendo da fonte. Para que não corra nenhum risco de você tomar um choque elétrico, vamos primeiro checar aqui se esses capacitores possuem voltagem. E então descarregá-los utilizando um acessório que vamos ensinar vocês também a fabricar. Pessoal, nós vamos agora realizar um teste para verificar se ainda existe voltagem, né, acumulada dentro desses capacitores. Você já pode descarregá-los mesmo sem verificar. Vamos verificar aqui apenas para que vocês vejam como é o processo. Então, com um multímetro na escala de corrente contínua, coloque aqui 500 volts. Vamos pegar aqui a ponteira do multímetro e vamos colocar numa extremidade do capacitor e a outra ponteira na outra. Notem que não há nenhuma oscilação, indicando que esse capacitor aqui já está totalmente descarregado, porque essa fonte ficou muito tempo parada. Vamos agora medir o outro capacitor aqui. Também não exibe nenhuma voltagem. Caso esses capacitores estivessem carregados, seria exibido aqui 150, 200 volts, dependendo da quantidade de carga armazenada nesse componente. Bom, antes que a gente prossiga com a limpeza da fonte e eu possa dar prosseguimento aqui na nossa instrução, eu quero explicar uma coisa, pessoal. Tem muita gente que fala assim, mas a poeira só atrapalha uma ventoinha, só vai atrapalhar o cooler de virar. Errado. A poeira, por si só, ela não vai danificar uma placa de circuito. Mas nós temos que atentar para o fato de que a poeira, ela absorve a umidade existente no ar. Então, nos dias chuvosos ou no ambiente úmido, essa poeira, ela absorve a umidade do ar. O que faz com que essa poeira se torne um condutor elétrico, porque a água, a umidade, ela é um bom condutor. Então, notem aqui, ó, isso daqui é um pedaço de fuligem de poeira que caiu da fonte quando a gente estava desmontando. Mas vocês podem notar aqui também, na nossa fonte, eu vou até demonstrar, não vou encostar a chave aqui, tá pessoal? Nunca encostem aqui nas extremidades do material metálico, mas só vou indicar para que vocês possam ver. Notem a quantidade de poeira que existe aqui sobre este circuito, sobre os pinos desse circuito. Tem até aqui nas extremidades, está até escuro. Então essa poeira, quando se torna úmida, ela se torna um condutor elétrico, fazendo uma ligação, né, uma ponte elétrica
entre os pinos dos nossos componentes, o que pode ocasionar mau funcionamento, queda de tensão e até a queima da nossa fonte. Então é muito importante realizar sim a manutenção preventiva das fontes dos computadores. Essa fonte aqui está há muito tempo parada, não é uma fonte de um cliente nosso, ela é uma fonte que já estava aqui na oficina, mas o correto não é deixar chegar nesse estado aqui. Esse é um estado bem crítico e eu já selecionei essa fonte de propósito para que vocês possam ver a quantidade de poeira que acumula nesses componentes, tá ok? Então, às vezes o cliente acaba perdendo não só a fonte, mas acaba perdendo placa-mãe, placa de vídeo, os componentes mais caros aí do seu computador, por não atentar a uma manutenção preventiva. Às vezes fica um ano e meio com o computador na casa e nunca leva num técnico, nunca faz uma manutenção preventiva. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui e descarregar os nossos capacitores. Como eu falei, essa fonte está há muito tempo parada, mas se você pegar uma fonte de um cliente que estava usando o computador há pouco tempo, ou se houver algum problema no circuito que impeça o descarregamento rápido desses capacitores, você corre um grande risco de tomar um choque. Então, vamos utilizar aqui este acessório para descarregar os nossos capacitores, encostando essas pontas nas extremidades dos capacitores e aguardando aqui uns 5 segundos. Então a gente só vai encostar aqui na extremidade do capacitor. E vamos aguardar aqui 5 segundos. Vamos fazer a mesma coisa no outro capacitor. Pronto, agora sim, nossos capacitores estão completamente descarregados, né? É uma simulação, é claro, porque a gente já tinha medido eles com o multímetro e verificamos que estavam sem carga. Na próxima aula, pessoal, não perca, eu estarei ensinando o que é este componente aqui e como vocês mesmos podem fabricá-lo na casa de vocês. É muito simples. Agora sim, vamos prosseguir com a limpeza da nossa fonte. Pessoal, para que o vídeo fique bem didático e vocês possam compreender, quando eu falei em descarregar o capacitor, talvez tenha ficado difícil de visualizar ali na placa, mas estou aqui com o capacitor 250 volts, consiste em você encostar aqui nas extremidades do capacitor, né? Encostar aqui, dessa maneira, e aguardar 5 segundos para que o capacitor seja descarregado, para que a carga que existe dentro desse componente seja descarregada, ok? Então aqui está um capacitor novo e estou mostrando aqui como conectar esse componente que eu vou ensinar a fabricar na próxima aula para descarregar um capacitor, ok? Já limpei aqui, tá? Com um pincel apenas. É impressionante o que um pincelzinho é capaz de fazer. Notem a diferença da limpeza da fonte, né? Estavam muito suja, muito cheia de poeira antes, e agora apenas com o pincel eu fui pincelando. Fui num lugar arejado, é claro. Eu aconselho que vocês façam o mesmo, não façam isso dentro da oficina. Levem na varanda ou numa área, num lugar ventilado, e vá pincelando toda a peça e assoprando até que toda a poeira seja removida. Se você tiver um compressor também, melhor ainda, você pode jatear ar e estar removendo toda essa poeira. Aqui também, na placa principal, eu vou chegar aqui perto do vídeo para que vocês possam notar a diferença. A placa ficou 90% mais limpa, tanto na parte aqui de baixo dela, quanto na parte aqui interna, na parte superior. Limpamos também a ventoinha, demos uma boa limpada na ventoinha. A poeira toda não se remove apenas com o pincel, mas grande parte, 90% dela sai. Então você vai pincelando aqui, né, com cuidado, assoprando, até que toda a poeira saia. Uma coisa importante que você tem que limpar essas extremidades aqui, ó, por trás, por baixo aqui, ó, dessa dobra da caixa da fonte, porque aqui acumula muita poeira nessas partes. Limpe também esses dissipadores de calor, limpe entre os capacitores aqui no meio, limpe tudo. E agora, depois de limpar com o pincel, nós vamos pegar um paninho, vamos pegar aqui um trapo, né, um pano velho,
e vamos umedecê-lo com álcool isopropílico. A parte de fora da fonte, que é aqui a parte externa, você até pode limpar com álcool comum, álcool de limpeza comum mesmo. Mas a placa, caso você for limpar a placa aqui, você pode usar uma escovinha de dente usada, pode usar até o pincel mesmo, você tem que usar álcool isopropílico, tá? Que é um álcool que ele não possui condutividade elétrica. Então, para limpar a placa e os componentes, você utiliza álcool isopropílico. Então, nós vamos agora limpar com um pano umedecido em álcool e álcool isopropílico, e daí voltamos aqui para lubrificar a nossa ventoinha e, por fim, fechar a nossa fonte. Para limpar a placa, você pode utilizar uma escovinha de dente usada e você vai limpar apenas a parte inferior aqui, ó, a parte traseira da placa. Então você vai umedecer a escova ou despejar o álcool isopropílico em pequenas quantidades aqui e vai esfregar. Então você vai umedecer a escova com álcool isopropílico ou vai pingar algumas gotas aqui na parte inferior da placa e vai sempre escovando num sentido só, até que toda a placa fique bem limpa. Agora a gente já limpou aqui a nossa fonte, né, com álcool isopropílico, com álcool também doméstico por fora, tá? Agora a gente vai lubrificar a nossa ventoinha, porque de nada adianta você ter uma fonte limpa se a ventoinha estiver travando ou com dificuldades de girar. Isso pode sobreaquecer a fonte e causar também uma avaria. Além de poder queimar a nossa fonte, o superaquecimento, ninguém gosta de trabalhar ou mexer num computador barulhento. Então, muitas vezes a poeira que acumula aqui faz com que a ventoinha da fonte fique muito barulhenta. Então, é necessário remover aqui esse adesivo. Vamos usar um estilete para isso. Vamos remover esse adesivo. Se você puder aproveitar o mesmo adesivo depois, para colocar aqui, tudo bem. Senão, você coloca aqui um durex mesmo, uma fita adesiva. Vamos tirar aqui o nosso adesivo. Algumas fontes, pessoal, não é possível, tá, remover. Aqui tem uma pecinha de borracha, mas algumas fontes, isso daqui vem fechado, vem um plástico aqui e não é possível remover. Caso você note que não é uma borracha, que é um plástico, então não tem como você lubrificar, a não ser fazendo um furo aqui, mas eu não aconselho, tá? Então, tem algumas fontes de baixa qualidade aí que vêm sem a borrachinha, vem apenas o plástico. Bom, a borrachinha acabou caindo aqui dentro da fonte, depois eu pego. Mas o processo é esse, você remove essa borrachinha, então você tem acesso aqui a esse rolamento, né? No caso, não chega a ser nenhum rolamento, ao eixo aqui da ventoinha. Você vai aplicar um pouco aqui de lubrificante. É uma pequena quantidade, tá, pessoal? Só o suficiente aqui para que a nossa ventoinha gire sem fazer barulho. Pronto, nesse caso aqui já é o suficiente. Após isso, você limpa aqui o excesso de lubrificante que tenha caído e cola novamente o adesivo ou a fita adesiva, um durex, alguma coisa desse tipo, tá ok? Bom, eu já peguei a borrachinha aqui, que eu tinha derrubado aqui dentro da fonte, já coloquei a borrachinha no lugar e voltei o adesivo aqui sobre ela, que esse adesivo ele acaba vedando também, impedindo que a poeira entre. Muitas pessoas, né, na primeira vez de realizar uma manutenção, acabam removendo, né, essa base aqui da ventoinha e depois ficam na dúvida se ela estava dessa maneira ou se estava ao contrário. Isso é muito simples, pessoal, para que vocês não cometam esse erro. Caso vocês esqueçam a posição que estava, basta vocês observarem esses furos aqui, ó, porque do lado que estava parafusado na caixa da fonte, ele vai ter aqui as marcas de parafuso, né? Ele vai estar por dentro aqui, ele vai estar com as marcas de parafuso. Já esse outro lado aqui, ele vai estar intacto, tá ok? Porque é a parte que não estava parafusada ao gabinete da fonte. Então, basta vocês observarem aqui que vocês vão facilmente ver o lado que estava na fonte de vocês. Então agora a gente vai proceder aqui com a montagem da nossa fonte, tá, pessoal? Eu vou cortar o vídeo para que não fique cansativo e depois, assim que eu fixar a ventoinha e a placa, aí eu volto para a gente fechar a nossa fonte. Lembrando que estão todos os parafusos aqui, ó, guardados no recipiente, não perdi nenhum, não derrubei nenhum dentro da fonte, tá? Mantenham-se sempre organizados e vocês vão ser sempre um bom técnico, um técnico de sucesso. Bom,
agora já parafusamos aqui a placa e a ventoinha. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês também, para que vocês não errem o lado, algumas bases de ventoinha tem aqui uma indicação, uma flecha indicando a posição para frente e aqui para a esquerda, indicando a posição que a ventoinha deve ser parafusada na gabinete da fonte, tá ok? Bom, vamos lá agora, vamos fechar aqui a nossa fonte. Bom, pessoal, é isso daí. A manutenção foi realizada com sucesso. Nossa fonte está montada. Essa fonte aqui era uma fonte que estava parada aqui na oficina há muito tempo. É uma fonte que eu ganhei de um amigo meu e que tinha sido dada por condenada, pois ela não funcionava. Você ligava ela e ela não funcionava. Eu, depois de fazer a manutenção nela e remover toda a poeira, eu fiz um teste na fonte. Ela ligou normalmente e eu testei todas as tensões e as tensões da fonte estão ok. A ventoinha ficou tão silenciosa que eu acho que não deve estar dando para ouvir aí no vídeo, mas eu vou aproximar um pouco da câmera aqui para que vocês possam ver a ventoinha girando. E agora eu vou remover o cabo de energia, vocês vão verificar aí a ventoinha parando de girar. Tá ok? Então, pessoal, muitas vezes é a poeira que faz com que nossos componentes não funcionem. E às vezes você acha que queimou, que já está por perdido aquele componente, e não. Às vezes é um curto-circuito, é algum problema de mau contato, de mau funcionamento causado pela poeira, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu!